nosso quadro Gota de Sabedoria, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante esse evangelho, porque nós percebemos que Jesus ele dá um sentido novo para todas as coisas. E o sentido que Jesus dá para todas as coisas é fundamentado no amor, na caridade. Então Jesus ele sempre vai dar sentido novo para todas as coisas, e esse sentido sempre vai ser fundamentado no amor e na caridade. Nós precisamos estar atentos. Isso é critério para uma boa interpretação da palavra, para uma boa vivência da palavra. Eu preciso entender, nós estamos vivendo num tempo pós-pascal, um tempo de Cristo, vamos dizer assim, um tempo depois de Cristo. Então tudo tem um sentido novo. E o sentido, por exemplo, do jejum para o judeu antigamente, antes de Cristo, vamos dizer assim, sem esse sentido que Cristo dá, era o luto, era a dor. Para expressar isso, era fundamentado nisso. Por isso que Jesus faz esse questionamento: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Hoje já não é mais esse sentido, já não é mais o sentido de luto. Por isso que quando Jesus ele indica o jejum, ele diz: não é para você fazer jejum e ficar com a cara triste. Vamos aqui lembrar as palavras do Papa Francisco, né? Ficar com cara de velório para poder querer demonstrar para as pessoas que está jejuando. Não é esse o sentido do jejum. Esta prática tão importante para nós e que nos ajuda a entrar nessa comunhão com Deus, ela tem esse sentido, é fundamentada no amor, na caridade. Por quê? Porque ela precisa me tornar uma pessoa mais dócil, mais atento às necessidades do meu próximo. Se eu faço jejum, por exemplo, mas eu não tenho essa motivação para a caridade, então esse jejum é só passar fome, vai ser só uma dieta. Porque quantas pessoas que estão aí com suas freezers lotadas, estão aí guardando alimentos e não conseguem partilhar, e às vezes até fazem um jejum, mas não partilham aquele alimento. Qual é a intenção do jejum? Aquele alimento que você não teve naquele dia, digamos na sexta-feira você não almoçou, você precisa partilhar com alguém que necessita. Isso sim é um verdadeiro jejum. Caso contrário, é só passar fome. Então o jejum sempre vai ter esse sentido. Hoje para nós cristãos, o sentido fundamentado no amor e na caridade. E muitas pessoas não estão entendendo isso, não estão vivenciando isso. Muitas pessoas estão vivendo de maneira errada, só de maneira externa. O jejum, ele me ajuda a ter uma comunhão maior com Deus para combater o mal que muitas vezes me leva a ser egoísta, a não partilhar, a acumular as coisas sem poder partilhar com o outro. Então que esse evangelho nos ajude a entender o verdadeiro sentido do jejum. O jejum, ele me faz vencer as tentações, ele me faz combater o mal e vencer o mal. E o mal e a tentação que muitas vezes me domina através do egoísmo, não me deixa ser solidário. E o jejum, ele traz uma docilidade, ele traz uma sensibilidade maior. Quando eu jejum, quando eu me abstenho do alimento, a minha carne, ela, claro, vai ficar um pouco mais fraca, mas o espírito fica mais forte, eu fico mais sensível às realidades, às necessidades dos meus irmãos. Eu consigo perceber, pelo menos é para ser assim. Se o seu jejum está te levando a ter esta sensibilidade maior, a ficar mais atento,
a ver que o outro precisa da sua ajuda, que você precisa estender a mão, e você sente compaixão do teu próximo, com esta visão, com esse olhar de misericórdia, então o teu jejum está correto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, para que nós possamos sim viver esta prática do jejum, mas em Cristo, fundamentada no amor e na caridade. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.